você vai digitar aqui sala VIP, tá bem? Eu estou olhando aqui para esse lado porque é uma aula da sala VIP, mas você pode assistir hoje no Instagram e a próxima você pode assistir na sala VIP. Meninas, boa noite, então, oficialmente. Sejam todas bem-vindas a mais uma aula incrível. E hoje nós vamos falar como reprogramar as emoções e instalar sentimentos que te farão emagrecer, tá? Então, eu separei aqui alguns sabotadores. Lembrando que eu trabalho 43 sabotadores dentro do meu protocolo. Aqui eu separei alguns para nós conversarmos sobre isso. E eu separei na vertente que eu falei no áudio, tá? Quem não ouviu o áudio, pode chamar a Cauane lá depois que ela envia o áudio para você. Mas nós vamos falar na vertente do significado da comida e o significado da obesidade. Então, nós vamos falar nessas duas vertentes, tá? Primeiramente, eu quero falar uma coisa para vocês muito importante, tá? Entenda uma coisa, o que move o mundo não são as perguntas, são as respostas. Ou, perdão, não são as respostas, são as perguntas. E tudo que você busca está dentro da sua mente. Então, vocês já devem ter ouvido eu falar isso. Eu uso muito o padrão de repetição, de repetir muita coisa, para que aquilo a gente entre no inconsciente. Mas o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. As pessoas que sabem perguntar mais, elas conseguem mais informações. Então, esse é o meu papel com vocês. A solução, ela nunca é externa, ela é interna, ou seja, a solução, ela está dentro de você. E uma coisa que é muito verdadeira, nosso mundo físico, o nosso universo físico, ele é baseado no que está dentro de nós. Então, nós construímos e atraímos no universo físico o que está dentro de nós. Então, isso é muito importante. Eu sei que tem pessoas que não acreditam muito nisso, mas existe uma palavrinha que vocês já devem ter ouvido falar, que chama permissão. Tudo que nós não temos permissão, ou nós não liberamos a permissão, nós não trazemos aquilo, nós não concretizamos aquilo na nossa vida real. Então, isso é muito verdadeiro. Ou seja, o que acontece? Nós precisamos ter uma mudança de dentro para fora. Então, tudo que você quer conquistar no físico, tem que sair uma mudança. A mudança, ela tem que começar dentro de você. Então, se a mudança, ela não começa dentro de você, você não concretiza no universo físico. O Dr. Lai Ribeiro fala uma coisa que é muito verdadeira. Tudo que existe foi criado duas vezes. Então, a primeira vez foi criado dentro da mente e depois foi criado no universo físico. Ou seja, o que isso quer dizer? Que você constrói o que você pensa, você atrai o que você pensa. Então, baseado no seu pensamento, é o que você vai conquistar, o que você vai construir. Isso é bem complexo, mas é muito verdadeiro. E aí nós vamos entrar hoje na questão de sentimentos e emoções. Então, imagina só, trazendo dentro desse conceito que os nossos pensamentos criam a nossa própria realidade, o que nós precisamos entender? Que tudo começa na mente. E aí, nós temos uma coisinha aqui no nosso cérebro, que é o nosso inconsciente, que ele é o seguinte: ele armazena memórias e informações, que é os sentimentos e as emoções que nós vamos falar agora. E essas memórias que são armazenadas, elas determinam os nossos comportamentos. Hoje mesmo eu fiz uma sessão que chama Desfazendo Convicções. Uma convicção é uma certeza. E quando eu tenho uma determinada certeza, eu dou uma ordem incontestável para o meu cérebro, para ele pensar de uma determinada forma e ele agir de uma determinada forma. Então, eu gosto muito de usar um exemplo quando eu quero comprar um carro, eu quero comprar um Gol prata. Eu vou começar na rua a ver só Gol prata. Ah, eu quero comprar um carrinho de bebê rosa. Então eu vou começar na rua ver só pessoas com carrinho de bebê rosa. Ah, eu tô gestante, né? Agora eu tô focada nessa questão, tô comprando as coisas do bebê. Então eu vou começar a ver só pessoas gestantes na rua. Então, isso é um padrão que nós fazemos o nosso cérebro focar, como se fosse uma antena. Ou seja, o que as pessoas
elas não acreditam e não dão prioridade. A mudança, ela tem que começar de dentro para fora. Então, tudo que você quer transformar no seu exterior, precisa mudar primeiramente no interior. Então, tem que ser de dentro para fora. Então, você tem que curar o seu interior para você construir no seu exterior. Por quê? Porque baseado no que estiver no que tiver no seu interior, na sua mente, no seu inconsciente, vai bloquear o que você está buscando. Ou seja, são duas metas que elas vão ao contrário. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas como isso, Valdir? De maneira consciente, você quer aquilo, mas de maneira inconsciente, você não quer. Né? Tem uma frase também que falam muito, né? Quem trabalha com inteligência emocional, que é o seguinte: você tem a vida que merece. E muitas pessoas acham que essa é uma frase ignorante, mas não é uma frase ignorante, porque você ter uma vida que merece quer dizer o quê? Que a sua vida está baseada no que você está permitido a viver, ou seja, a mudança ela tem que ser de dentro para fora. E o que leva uma pessoa que quer emagrecer, ficar assistindo aulas, assistindo lives sobre emagrecimento, né? Muitas das vezes, né, as pessoas acham que é uma live que vai falar o quê? Ah, você tem que comer menos carboidrato, ou você tem que comer mais carboidrato, ou você tem que adicionar proteína na sua alimentação. Na verdade, não é sobre isso. É muito diferente disso, meninas. Entendam uma coisa. Nenhuma aula dessa aqui, você pode acessar muitas respostas que você não teve até hoje, porque nós estamos falando de um processo de autoconhecimento, não é? Então, hoje, em uma aula dessa daqui, o que você está fazendo? Você está buscando pescar mais informações sobre o seu processo, sobre você mesma. Você está buscando entender, acessar, descobrir mais informações sobre você, trazer mais aquilo para o consciente. Até agora teve um movimento que aconteceu no Instagram do Felca, que ele fez uma denúncia sobre adultização, e ele participou de uma entrevista com o Bial, e aí o Bial fez uma pergunta para ele, né, qual que era o objetivo dele. E ele falou o seguinte, que o objetivo dele, no conteúdo dele, né, ele é um influenciador, é tentar, ao máximo, puxar a consciência das pessoas para cima, ou seja, tirar as coisas que estão no inconsciente e puxar para o consciente. Então, eu acredito que essa é uma missão muito válida, porque as pessoas elas não conseguem ter resultados ou não conseguem resolver problemas, traumas, porque elas não têm autoconhecimento sobre elas mesmas. Então, fica sempre buscando soluções externas o tempo todo e não consegue solução interna. O que você precisa entender? Tudo que você precisa transformar vai começar de dentro para fora. Aquela meta que você não está conseguindo alcançar, aquele problema que você não está conseguindo resolver, é porque isso não foi resolvido internamente, dentro de você. Então, só vai ser resolvido no físico quando você resolver dentro da sua mente. Então, nós vamos entrar aqui na questão de sentimentos e emoções. Então, olha só. Sentimentos e emoções parecem ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Emoção, ela te traz uma resposta biológica. O cérebro vai te dar sinais. Então, vai acelerar o coração, a mão vai suar, vai ter palpitação, vai te trazer algo, é uma emoção. E a emoção, ela é biológica e ela precisa ter um contexto, precisa ter um cenário para criar uma emoção. Baseado na emoção, a emoção repetida, ela se constrói o sentimento. A emoção é uma resposta biológica e o sentimento é uma resposta mental. Então, o sentimento é uma resposta mental, ou seja, já foi concretizado aquilo e o seu cérebro vai te dar um sinal. Eu vou dar um exemplo para vocês muito clássico para vocês entenderem. Hoje eu fiz uma terapia com uma aluna minha de protocolo individual e ela tem crises de ansiedade. Deixa eu até ver se ela não está aqui. Ela tem crises de ansiedade. O que acontece? Ela tá assim, na casa dela, e de repente começa a dar um aperto no coração, sintomas mesmo físicos da ansiedade. Dá um aperto no coração, começa a dar sintomas físicos nela. E o que acontece? Ela precisa tomar medicamento. E nós estamos já no processo de terapia, tratando isso, resolvendo pouco a pouco, um trabalho de formiguinha, porque não é tão simples de resolver. E hoje nós estávamos fazendo uma sessão e nós identificamos um padrão. Olha só para vocês verem
como que é o sentimento, a resposta mental. Ela relatou que tem bastante situações na vida dela que irrita muito ela. E essa irritação que ela tem desencadeia na ansiedade. Isso ela está descobrindo agora na sessão, porque é tudo muito automático. Então, ela contou uma situação, se deparou com uma prateleira de sapatos que estava tudo bagunçado, de toda a família dela, do marido, do esposo, né, da filha e dela, do filho e dela, e ela precisava arrumar aquilo. E quando ela foi arrumar aquilo, deu um sentimento ruim, um sentimento de procrastinação. E aí ela deixou de fazer aquilo ali. E isso estava acontecendo com várias situações da vida dela em relação ao lar, à casa dela. Ela tem uma boa profissão, ela é bem realizada, vida financeira está estruturada, está tudo organizado, ou seja, na cabeça dela ela não tinha motivos para sofrer de ansiedade. E aí o que aconteceu? Nós identificamos na sessão, ela conseguiu acessar essa memória, que a mãe dela é uma pessoa muito perfeccionista, ao extremo. E ela sofria muito em relação a isso. A mãe dela ficava 24 horas. E aí ela acessou uma memória que a mãe dela, quando ela ia arrumar os sapatos, a mãe dela ficava dias e dias mexendo com aquilo. Tinha que colocar um forro, tinha que colocar a partilheira, tinha que colocar tudo detalhado. E ela sofreu muito a infância inteira, porque ela era muito cobrada para poder fazer tudo organizado. Então, olha só para você ver como que é uma resposta mental. Quando ela se deparou com a prateleira de sapato, o que aconteceu? O cérebro dela, é como se o cérebro desse um alerta, falava assim, olha, cuidado, se você ficar arrumando muito isso daí, você vai ficar igual a sua mãe, você vai ser uma pessoa igual a sua mãe. E um dos maiores traumas é a maneira que ela foi criada pela mãe e pelo pai. Então, o que acontece ali? Ela não consegue arrumar aquilo, ela não consegue fazer aquilo. Então, ela tem, muitas das vezes, a dificuldade em fazer o que ela tem que fazer dentro de casa. Tudo é muito sofrido quando ela vai fazer as coisas dentro de casa, desde fazer uma comida. Por quê? Porque existe um padrão comportamental, e o cérebro dela criou uma realidade, criou um sentimento, que é uma resposta mental. Então, quando ela se depara diante daquela situação, aciona um gatilho e desperta toda aquela emocionalidade e ela não consegue fazer aquilo. Só que o que nós precisamos entender? Isso é um padrão automático. Isso é automático. Então, enquanto a pessoa não sai desse automático, ela não consegue reverter a situação. Então, primeiro passo, para eu ressignificar algo, eu preciso tomar consciência. Depois que eu tomar consciência, eu vou enfrentar aquilo e criar novas emoções para se construir um padrão de um sentimento, de uma resposta mental. Então, o que você precisa entender? Na sua vida, em tudo que você está fazendo na sua vida, existem respostas mentais. Emoções que foram construídas e se criaram respostas mentais. Por exemplo, tem pessoa que ela dá uma resposta mental na questão do relacionamento. Ela foi traída, ou ela cresceu ouvindo que homem não presta, que não era nunca para ela arrumar alguém. O que vai acontecer? O cérebro dela cria um cenário e cria uma realidade em relação àquilo. E quando ela se depara com aquela situação, ela tem uma resposta mental negativa em relação àquilo. Então, nós vamos entrar aqui um pouquinho para nós entendermos na questão dos sabotadores, que é o que eu trabalho muito. Nós temos duas vertentes. A seguinte vertente, primeiro, a relação com a comida, e segundo, o significado da comida, vamos falar assim para simplificar. Segundo, o significado da obesidade. O que a obesidade representa, o que a obesidade tem na tua vida. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um sabotador que 99% das mulheres passaram, que é relacionado a abusos, relacionado a assédio, relacionado a constrangimento, tá? Então imagina só, esse sabotador, ele vai entrar numa vertente do processo do significado da obesidade. Então imagina uma criança que ela, numa determinada idade da vida dela, ela passou por um abuso. Quando ela passou por um abuso, ela ficou, quando a pessoa passa por um abuso,
a vida dela muda completamente, né? Ela tem problema com autoimagem, tem problema em relação a ela mesma, é uma dor, geralmente a criança é ameaçada para não falar aquilo. O que que acontece ali? Ela relaciona, o cérebro dela relaciona corpo sensual, corpo bonito, a passar por um abuso ou passar por um assédio. Imagina uma menina que o corpo dela chamava muito atenção e na escola ela era motivo de chamar atenção, as pessoas mexiam muito com ela, gerou uma dor. O que que acontece aqui, meninas? O trauma, ele gera uma dor e o cérebro tira uma fotografia daquilo. O cérebro dela cria um cenário em relação àquilo e aquela emoção vira uma resposta mental. A partir do momento que vira uma resposta mental, o que que acontece? Aquilo vira um gatilho. Então, já está construída aquela emocionalidade. Eu não preciso pensar. Por isso que é muito difícil emagrecer e trabalhando só a dieta. Por isso que é muito difícil emagrecer começando pela dieta, sem entender o que está por trás. Porque o que que acontece? Lembra que eu dei o exemplo da prateleira de sapato? Quando o cérebro percebe que você começa a emagrecer, aciona o gatilho. Qual o gatilho? O gatilho da resposta mental que foi construída, do significado em ter um corpo sensual. Por exemplo, você já deve ter ouvido ou já deve ter acontecido com você. Muitas mulheres me falam isso. Hoje mesmo eu atendi uma mulher que falou isso. Valdir, eu começo a emagrecer. Quando eu começo a receber elogio, eu volto a engordar novamente. Por que que acontece isso? Agora vocês entendem por que que acontece isso? Isso acontece por causa da resposta mental daquela pessoa. O cérebro dela criou um cenário, criou uma realidade em relação a ser magra. Então, quando ela emagrece, quando ela consegue emagrecer, aciona aquele gatilho, aciona aquela resposta mental. Cuidado, que você vai passar por aquele mesmo trauma novamente. Cuidado que esse caminho que você está indo é perigoso. Meninas, o que que o cérebro faz? O cérebro ele vai criar cenários. Ele te defende, ele quer te defender do que você está passando. Ele quer te defender do que é uma ameaça para você. Mas, Valdir, emagrecer é o meu sonho, é a minha meta, é o meu objetivo. Isso de maneira consciente, de maneira inconsciente não é. Que aí é o que eu falei no início. As metas, elas começam a se confrontar. Porque você quer emagrecer, só que você não consegue ter estabilidade em ser magra. Você não consegue se manter magra. Magra é uma ameaça para você. Vamos usar o outro exemplo. E nós vamos aqui sempre falando de uma coisa ou outra, tá? Eu vou dar outro exemplo na questão do significado da obesidade. Memórias ruins em ser magra. Imagina uma pessoa e ela foi muito magra na infância. Só que na infância ela foi muito doente. Ela estava sempre no hospital, sempre furando o braço, sempre furado, sempre tinha que ir para o hospital, sempre as pessoas cuidando dela porque ela era magra, ela era doente, e aí ela engorda. Aí ela engorda. Qual que é o significado, a resposta mental que o cérebro dela criou em relação a ser magra? Que ser magra é algo muito ruim. É algo muito ruim. Eu tenho uma aluna que está sofrendo muito com isso. Ela tem trauma em relação ao hospital. E ela e da fase mais difícil da vida dela foi quando ela ficou muito doente, ela pegou, não lembro se é dengue, o que foi que ela pegou, e ela emagreceu muito, ficou pele e osso. E ficou muito no hospital, furando a veia, procurando veia. E hoje ela tem dificuldade, ela tem crises fortíssimas de compulsão. Por quê? Porque o cérebro dela relacionou magreza à doença. Então, todas as vezes que ela começa a emagrecer, simboliza que ela vai ficar doente, ou que ela está doente, ou que ela está na fase muito ruim da vida dela. Ou seja, vocês conseguem entender que o nosso cérebro é como se fosse uma máquina, e as informações que estão instaladas dentro dele
determina quem nós somos. Vocês conseguem entender isso, meninas? Digam para mim aqui nos comentários. Você consegue entender? Começa a fazer sentido que para construir algo no físico tem que mudar aqui dentro primeiro? Vocês conseguem entender? Ah, e se as pessoas conseguissem entender e acreditar como o nosso cérebro é como se fosse um programa, é como se fosse uma programação instalada. Então entende uma coisa, se no seu cérebro, se você tem memória, se você tem emoções que construiu uma resposta mental sobre você ser magra, você nunca vai conseguir ser magra. Você pode fazer bariátrica, você pode fazer procedimento estético, você pode tomar remédio, você pode fazer o que for, você vai emagrecer e você vai voltar a engordar. Por quê? Porque você está mudando de fora para dentro. E de fora para dentro não existe mudança. A mudança ela tem que ser de dentro para fora. O seu inconsciente, ele nunca vai aceitar nada que é uma ameaça para a sua sobrevivência. Ele nunca vai aceitar nada, não vai aceitar. E aí, se nós formos aprofundar um pouquinho mais, que não é o assunto dessa aula, funciona da seguinte forma. Imagina que você está em um cenário que você não concorda com aquele cenário que você está. Seja uma escola, seja um trabalho, seja o que for. Você está naquele cenário. Você é obrigado a estar naquele cenário. E você não gosta de estar naquele cenário por alguma coisa. Tem alguma coisa ali que fere o seu princípio, tem alguma coisa ali que vai contra o que você acredita. E inconscientemente você não concorda por estar ali, certo? Só que você vai estar ali porque é como se fosse uma obrigação. O que vai acontecer? Você está exalando sinais para o universo, vamos falar assim, que aquele ambiente não é o ideal para você, que aquele ambiente não é bom para você, que não é bom você estar ali. O que vai acontecer? Vai começar a acontecer coisas para que você não, para que você seja expulsa, para que você não esteja naquele lugar. Por que que isso acontece? Porque você não tem dentro de você a permissão em estar ali. E aí eu fico, né? Eu fico chateada, eu fico me julgando por conta daquilo. Mas o que acontece? A mudança ela é de dentro para fora. Ela tem que ser de dentro para fora. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falar assim: nossa, tanto tempo que eu estou procrastinando para fazer a inscrição na academia, e hoje eu fiz a inscrição na academia, fechei um plano semestral, e você acredita que no primeiro dia que eu fui na academia eu quebrei o pé? Eu torci o tornozelo? Ou eu machuquei o meu punho? E agora eu vou ter que ficar tanto tempo sem ir? Por quê? É a falta de permissão. Aquilo é de dentro para fora. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender. A mudança ela tem que ser de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Ela tem que ser de dentro para fora. Então, qualquer coisa que acontece na sua vida que você queira conquistar, a mudança ela tem que vir de dentro para fora. Eu me encaixo no primeiro exemplo sobre abuso sexual infantil, moléstia e estupro na juventude. Exatamente. Então, o que acontece, Mônica? Você que passou por isso, existe todo um conceito que o seu cérebro criou em relação à beleza, em relação à beleza. Então, nada vai fazer você ter uma estabilidade enquanto você não reprogramar isso, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. E quando a gente se sente culpada por não ter sido boa mãe na infância do filho e hoje vê o filho se frustrar, como corrigir sem viver refém das emoções do filho? A cada vez que precisa resolver problemas dos outros, eu me vejo comendo sem fome. Quando a gente se sente culpada por não ter sido uma boa mãe na infância do filho e hoje vê o filho se frustrar. Na verdade, é assim, Lenice, passado nós não temos como mudar, né? Passado é uma coisa que já aconteceu, então não temos como mudar. Então, primeiro, você não deve sofrer pelo passado, porque provavelmente no seu conceito de não ter sido uma boa mãe, que talvez esse conceito nem seja verdadeiro, é na sua cabeça, você
se culpa pelo seu filho. Provavelmente, vamos dizer que você não foi uma boa mãe, você deve ter os seus motivos por isso, e você vai focar em ser uma boa mãe agora, em fazer o que está no seu alcance agora e não sofrer pelo passado. Vamos lá. Agora eu vou trazer um pouquinho aqui do significado da comida, tá? O sabotador do significado da comida. Eu peguei aqui 3 sabotadores: escassez de comida na infância, perdas na infância e ambiente familiar turbulento. Então vamos falar sobre isso. O que acontece? Quando eu crio um vínculo emocional pela comida, aí isso já não é no aspecto de do controle do peso do seu corpo. Isso já é no aspecto da comida realmente, do significado, o que a comida simboliza para você. Eu vou dar um exemplo aqui que eu até separei. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, né? Eu não consigo parar de comer torta. O que aconteceu aqui? A torta foi uma emoção que já gerou um sentimento. Por quê? O que te lembra da torta? Era a torta que a sua mãe fazia todos os dias? Um exemplo. Então, olha só. Imagina que tem uma torta de morango, muito gostosa. E a minha infância foi marcada por essa torta. Ela fez parte da minha vida. Então, todas as vezes que eu comia essa torta, ela criava uma emocionalidade. Então, essa emocionalidade foi repetindo, 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 que criou uma resposta mental. Então, todas as vezes que você tem o contato com aquela torta em específico, o que acontece? Desencadeia um monte de sentimento. O seu cérebro fala, é como se o seu cérebro falasse assim para você: nossa, essa torta você não pode tirar ela da sua vida. Ela te representa, ela é a sua vida. Então, quando você vai fazer uma dieta, que você olha para a torta e você não vai comer ela, o que vai acontecer? Você vai sofrer. Não foi abusada, porém vivi um episódio na infância, pré-adolescência. Um homem me assediou elogiando meu corpo, que já era de mocinha. Porém, nunca levei isso para a terapia. Toda vez que escuto algo como você falou sobre o corpo e não se sentir bem quando elogiada, quando está emagrecendo, lembro desse episódio. Exatamente. Porque é o que nós estamos explicando, Pamela. Elogios, né, no seu caso, elogios em relação ao seu corpo, arremete aos mesmos sentimentos que você passou na infância. Então, a sua resposta mental é essa. Toda vez que alguém te elogia, toda vez que alguém te fala do seu corpo, ou comenta sobre o seu corpo, o seu cérebro entende aquilo como uma ameaça e ele te defende. É exatamente isso que acontece, tá? E o que nós precisamos entender, né? Eu falei que o sentimento é uma repetição de emoções. Sentimento é uma resposta mental, é uma repetição de emoções. Então é muito simples eu construir um novo sentimento. Eu preciso mudar a emocionalidade em relação àquilo. Então eu preciso criar novas emoções relacionadas àquele episódio para que o meu cérebro construa uma nova resposta mental, que é um novo sentimento. Provavelmente você teve pessoas que você odiava e depois você passou a gostar dessa pessoa. Pessoa que você não gostava dela e depois de um tempo você passou a gostar dela. O que aconteceu ali? O seu cérebro criou uma resposta mental em relação àquela pessoa. Em que aspecto? Por exemplo, muitas pessoas, quando nós temos o contato à primeira vista, nós já fazemos um diagnóstico daquela pessoa e nós criamos várias coisas. Nossa, que pessoa exibida. Por exemplo, eu. Eu tenho um problema que as pessoas acham que eu sou metido, principalmente na igreja. Por causa que eu gosto de me arrumar bem, gosto de colocar roupa diferente, camisa diferente, gravatas diferente. Então as pessoas, em primeiro olhar, quando elas me veem, elas acham que eu sou exibido, acham que eu sou metido. Só que depois que elas me conhecem, muitas pessoas falam assim: nossa, Júnior, eu tinha uma visão de você que não tinha nada a ver, cara. Você é uma pessoa totalmente diferente. Por que isso acontece? Porque nós criamos emoções sobre aquela pessoa. E tudo começa no pensamento. Vocês entendem que o pensamento ele constrói tudo? Seja negativo, seja positivo? O pensamento ele constrói tudo. Então, quando você, imagina só, eu tenho uma pessoa que eu vejo na igreja e aquela pessoa parece uma pessoa muito exibida, muito esquisita, parece que eu não vou muito com a cara daquela pessoa. Então, todas as vezes que eu vejo aquela pessoa, qual que é a emoção que eu vou alimentar? Aquela que eu criei na minha mente.
que aquela pessoa é exibida, que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo. Ou seja, eu não tenho provas de que aquela pessoa é assim, mas vocês entendem como o pensamento cria emoções? Então, todas as vezes que você vê aquela pessoa, que você vai fazendo aquilo, você vai pegando ódio do jeito dela falar, do jeito dela andar, sem que você nem conhece a pessoa. E aí você vai lá e você tem a oportunidade de conversar, de conhecer aquela pessoa, e você começa a perceber que aquela pessoa não é aquilo que você pensava. O que, que vai acontecendo? Vai mudando as suas. Você vai criando novas experiências emocionais em relação àquela pessoa. Imagina que você encontrou a pessoa e aí você teve um dia bacana, uma conversa bacana com ela, fluiu bem, ela te deu algumas ideias, você falou, poxa vida, essa pessoa não é o que eu pensava, não. Ela é diferente. Aí daqui a pouco você encontra ela de novo. E aí as coisas fluem. Daqui a pouco você sai com aquela pessoa, entre os amigos, e tem um dia bacana e você começa a gostar. Por que que você antes você não gostava e agora você passa a gostar? Porque você começa a criar emoções. Então lembre, resposta mental. A resposta mental é como se fosse algo já concretizado. Seu cérebro olha e te dá uma resposta, te dá um significado daquilo em frações de segundo. Por exemplo, eu tinha uma prima minha que ela tinha um irmãozinho da igreja que ela achava o cara horroroso e ela odiava ele e ela casou com ele hoje. O que que acontece aqui? Para nós entender, o que que acontece aqui? Ela tinha um pensamento em relação àquilo, mas quando ela começou a se relacionar com ele, provavelmente ele começou a paquerar ela, eu não sei como que é a história deles, o que que acontece ali? Ela começou a criar novas emoções em relação àquela pessoa. O pensamento dela, a percepção dela começou a mudar em relação àquilo, e ela e foi mudando o sentimento, as emoções foi repetindo, 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 que virou amor, que virou um sentimento, virou uma resposta mental. Isso acontece sobre você também. Por exemplo, claro que não é tão simples de se resolver, já olhei os comentários de vocês. Claro que não é tão simples de se resolver, mas eu estou explicando aqui para vocês uma técnica. Isso aqui é uma técnica, meninas. É uma técnica muito simples de aplicar. Uma pessoa que ela foi magra na infância por doença. Olha só, essa pessoa, ela foi magra na infância por doença. Então a infância dela foi marcada por muitas doenças, por hospital e blá blá blá. E ela não podia comer, acontece muito isso, tá? Até vou dar um exemplo de um amigo meu aqui de Portugal. Então, o que que acontece? O cérebro dela criou uma resposta mental que ser magra é ser doente. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Imagina essa pessoa hoje, ela está com 130 quilos, está com sério problema de saúde, está com a autoestima lá embaixo, as roupas não servem, está perdendo todas as roupas, já não tem tanta energia, já não tem tanta disposição. Eu faço uma pergunta para vocês. Essa pessoa emagrecer é doença? Respondem para mim aqui no chat. Essa pessoa emagrecer é doença? Não, estamos falando da realidade, não estamos falando para ela, né? As pessoas sempre falam que me achava metida, porque muito calada. Mas quando começa a falar, exatamente. Aí as pessoas conhecem, então você já tem uma técnica, é só você falar. É só você falar. Olha só, para ela, sim, a Mônica falou, mas não é, numa verdade, não é emagrecer a saúde. Emagrecer para ela é saúde. Só que o que que acontece? Isso que está acontecendo com ela é um padrão, ela está num piloto automático. Então, automaticamente, emagrecer simboliza algo muito ruim, é algo interno dentro dela. Então, não adianta as pessoas falar para ela, você tem que emagrecer, olha a situação que você está, olha como você está, você tem que emagrecer, emagrecer, você precisa emagrecer, olha a sua situação. Não adianta, porque inconscientemente ela não quer emagrecer. Pronto, ela descobriu, ela acabou de ter um insight, nossa, isso aconteceu comigo. Igual muita coisa que eu estou falando para vocês aqui, vocês estão tendo ali uma resposta mental. Estão lembrando, estão acessando alguma coisa. O que que essa pessoa vai fazer, meninas? Ela vai começar a pensar de maneira diferente em relação àquilo. Mas, Valdir, eu tenho que ser uma louca que fica conversando comigo? Sim, tem que ser. Você vai começar a criar novas conexões neurais. É exatamente isso. Ó, frases que eu escuto das pessoas.
Valdir, você trocou meu cérebro. Valdir, você instalou outro cérebro na minha mente. Você fez eu pensar coisas que eu não pensava. O que que acontece aqui? Não é que eu instalei um novo cérebro na vida da pessoa. É que eu fiz a pessoa pensar, enxergar de uma percepção diferente, ter uma percepção diferente. Enxergar de um outro ângulo que ela não enxergava. É muito simples. Mas aí tem muitos alunos que falam assim, nossa, mas é tão simples, por que que eu não conseguia? Porque estava no automático. Estava no seu piloto automático. Então, olha só, se você for analisar, é como se fosse uma coisa de criança. Cara, você não vai emagrecer porque na infância você era magra. Beleza. Mas você não está vendo que você está com 130 quilos e você está doente hoje? Você vai ficar com 130 quilos só porque você foi magra na infância? Olha só para vocês verem como que é uma criança interior. Não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, vamos pegar alguém que foi assediado. Você vai ser gorda porque na sua infância o seu corpo chamava atenção. Aí agora, por causa que o seu corpo chamava atenção na infância, você vai ficar usando roupa larga, você não vai conseguir usar a roupa que você gosta, você vai olhar no espelho e nunca vai gostar do que você está vendo, você não vai conseguir tirar foto, você vai tirar foto só de rosto, você tem problema com o seu marido nos momentos íntimos. Eu tenho muitas alunas que não conseguem ter relações com o marido por conta do peso. Vê se faz sentido uma coisa dessa. Vê se tem lógica uma coisa dessa. Por causa que você passou isso na infância agora, você agora quer dizer que se você for gordona, eu vou pegar pesado com vocês aqui. Quer dizer que se você for gordona, você não vai ser abusada. Você vai ter seguranças em volta de você. É isso que você está querendo dizer? É esse tipo de conversa. Claro que vocês não vão conversar nessa ignorância. Eu estou aqui dando uma patada para vocês acordarem. Mas vocês estão entendendo que é não aceitar que tem coisas que não faz sentido? É isso. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa criar novas emocionalidades. Cada vez que você começar a emagrecer, por exemplo, a Pamela, sempre que eu recebo um elogio, Pamela, o elogio de hoje é diferente do elogio lá da sua infância. O elogio de hoje representa você tá emagrecendo, você tá conseguindo alcançar o seu objetivo, você tá tendo mais saúde. Cada elogio que você recebe é sinal que você está vencendo, que você está conseguindo. Você não está infeliz pelo que você está vendo no espelho? Então, se as pessoas estão falando com você que você está diferente, que você está mais bonita, é porque está dando certo. Ou seja, você entende que é como se fosse duas pessoas e você vai conversar com a outra, você tem que convencer, meninas, e é pensamento. Pode não parecer, por exemplo, quando alguém elogia a Pamela, em frações de segundos, milésimos de segundo, o cérebro dela cria todo um cenário. Sabe o que o nosso cérebro faz? Vai lá no inconsciente, entra dentro do nosso inconsciente. Imagina só, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa elogiou a Pamela. Nossa, Pamela, como que você tá linda. Nossa, que corpão. O que que vai acontecer? O cérebro dela vai descer lá no inconsciente. Imagina que tem várias gavetinhas. E aí tem uma gavetinha lá, elogios. O cérebro dela vai puxar aquela gavetinha. O que que tem aí escrito sobre a Pamela ser elogiada? Ah, isso aqui na infância era um problema para ela. Todas as vezes que ela era elogiada, era problema sério. Aí vem a resposta mental. Você não pode ser elogiada, afasta disso. Então o cérebro dela, isso que eu estou falando para vocês é em fração de segundo. Isso entrou no automático, no piloto automático. Então é em fração de segundos. Então o que que a Pamela tem que fazer? O que que ela precisa fazer? Ela recebeu um elogio. Vai vir. Vai vir a emoção. Igual ela falou, muda até a fisionomia. O que que ela vai fazer? Ela vai frear aquilo, ela não vai alimentar aquilo e ela vai falar o seguinte, ela vai conversar com ela, mas peraí, essa pessoa está me elogiando não é ruim para mim. Muito pelo contrário. É bom para mim. É sinal que eu estou conseguindo vencer. Até um tempo atrás só me chamavam de gorda. Agora estão me elogiando.
Então quer dizer que realmente está dando certo. Ela vai mudar o pensamento em relação àquilo. Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Não é doença, é necessário, mas ela está se defendendo. Exatamente. Inconscientemente, para ela, é ruim, é ela ser doente. Então, só que o que nós precisamos entender? Isso é inconsciente. Eu não sei disso. É inconsciente. Até ela conhecer o Valdir é inconsciente. Depois que ela conheceu, não é mais. Mas entende, se ela não conhece, ela não vai conseguir mudar aquilo nunca, porque ela não conhece. Ela não sabe que aquilo existe. E vocês acreditam que tem pessoas que mesmo depois que elas descobrem, elas não querem destruir aquilo? Eu já vou falar sobre isso. Deixa eu ver os depoimentos. Tem muitas DRs comigo mesmo, tem dia que o pau quebra. É isso mesmo, Mônica. Tem que quebrar mesmo. Às vezes tem que quebrar um pau de vez em quando. Eu, de vez em quando, saio da linha com as alunas minhas. Assim, meu Deus, você não tá enxergando, você não tá vendo o que tá acontecendo. Cara, como é que pode? Você não tá. Olha aqui, tem isso aqui, e você tá, continua pensando nisso aqui. Será que você não enxerga? Será que você não tá vendo? De vez em quando tem que dar um chacoalhão mesmo. A Aline falou que tem vários, né? Só no sabotador já deu um gatilho. Qual foi o sabotador, Júlia, que te deu um gatilho? Na verdade, o sabotador, ele é um gatilho. Todos sabem o que é o gatilho, é como se fosse o gatilho do revólver. Puxou, disparou. Então o sabotador vai lá e faz aquilo ali, ó, puxa, tá? Preciso ressignificar. Eu agora com 75 quilos converso diferente. Mulher, olha como seu marido tá te olhando. Exatamente, exatamente. Isso aqui, que a Lenice está falando, tá criando novas emoções. Vai mudando o sentimento em relação àquilo. Casa com gritos e agora no silêncio. Meus sentimentos estão absurdos. Eu mudo de fisionomia. Uhum. Casa com sentimento turbulento. Exato. Deixa eu ver o que a Júlia falou aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender. Casa com gritos era na infância. Era isso? E agora no silêncio. Fala o que acontece. O silêncio te incomoda agora? Deixa eu entender melhor. Meninas, olha só. Nós conhecemos, já eu falo sobre o seu caso, Júlia. Nós conhecemos 5% de quem nós somos. Os outros 95% nós não conhecemos. Vocês têm noção disso? Se você teve 10 ações hoje, você só conhece 7, um exemplo. 3, perdão. As outras 7, você agiu inconscientemente. Você agiu de uma forma diferente. Então, o que eu vou falar para vocês? Não olhem só para a comida hoje. Não olhem. Observe os sentimentos de vocês. Eu sei que é muita coisa, sabe, meninas? Esse processo, ele é um processo que ele é muito complexo, ele não é tão simples de se resolver. Mas eu tô falando para vocês aqui alguns padrões que 99%, eu acho que 100% das pessoas, 99 para não incluir 100%. Por exemplo, tem pessoa que nunca passou por abuso, nunca passou por assédio. Tem pessoa, por exemplo, que nunca passou fome, nunca passou privação de comida. Então, mas 90, perdas na infância, abuso, que é a fuga da beleza, ou assédio, e privação de comida, 99% das pessoas passaram. Esses 3 sabotadores, 99% das pessoas passaram, né? Então, olha só, se nós conhecemos somente 95% de quem nós somos, o que nós precisamos fazer? Conhecer mais, vocês não concordam comigo? Nós precisamos subir essa porcentagem aí. Por quê? Porque as respostas, elas já estão prontas. Os gatilhos, eles já estão prontos. A resposta mental, ela já está pronta. Em tudo que você vai fazer na sua vida, a resposta mental, ela está pronta. Até o ponto de mudar de religião, por exemplo. Se você cresceu num meio e você aprendeu uma crença, quem cresceu católico dificilmente vai ser evangélico. Quem cresceu evangélico dificilmente vai ter católico.
Claro que aí tem a obra que Deus vai fazer, tanto para ser católico quanto para ser evangélico, a mudança ou o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Mas vocês entendem que a maioria das coisas que nós seguimos é crença? A maioria das coisas. Pode ver que quem a família fez concurso, os filhos vão fazer concurso também. Se o pai é pedreiro, provavelmente o filho vai ser pedreiro também. O meu filho, por exemplo, ele fala que não quer trabalhar para os outros, porque ele cresceu vendo eu não trabalhar para os outros. Ou seja, são crenças, se constrói crença. Né? Ó, a Júlia falou, eu cresci católico e hoje sou espiritualista. Exatamente. Isso vai muito do propósito. Só que ela cresce, a pessoa cresce com uma crença. Ela cresce. Pode olhar que dentro das igrejas, a maioria das pessoas, elas cresceram naquilo dali. Então, se cria uma crença. Estou dando um exemplo de igreja, mas isso serve para tudo, tá? Isso serve para tudo. Então, vocês têm noção o quanto nós fomos condicionados a ser quem nós não somos? A sua mãe e o seu pai, ele tinha traumas e esses traumas fizeram que ele te tratasse de uma forma diferente, que condicionou você ser quem você é, mas você não é quem você é. Você não conhece quem você é. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, a Júlia falou assim, casa com sentimentos turbulentos, aula incrível, isso mesmo. Agora minha casa com silêncio me incomoda, dispara. Exatamente. O que acontece com a Júlia? O cérebro dela criou uma resposta mental sobre silêncio e sobre barulho. Então, barulho parece solidão. E aí desperta a ansiedade e ela desconta na comida. Ó, desconto na comida por ficar um período sozinha, fico só dentro de casa e me sinto inútil. Exatamente. Então, Júlia, você vai começar a enfrentar suas respostas mentais aí. Não aceitem as respostas mentais de vocês. Questionem, debatem, quebre o pau com elas. Não aceite. Ruim é quando você não descobre o gatilho. Alguns consegui pegar e até destruir ou melhorar, mas já percebi que toda vez que estou na minha sogra, eu sinto vontade de comer. Tudo que como parece que não me satisfaz. Aí são vários fatores. Pode ser que você não goste da sua sogra, pode ser que o ambiente da sua sogra é um ambiente turbulento, alguma coisa te incomoda ao você estar lá que faz com que você coma. É isso. Ou pode ser memória boa, você relembra alguém, você tem algum vínculo relacionado com a comida, tá? Vamos lá. Passei por abuso e privação de leite no café que eu amava. Pronto, tá aqui outro exemplo da Júlia, tá? Ela passou por abusos, tem a fuga da beleza. Privação de leite. Se ela passou privação de leite, ela vai ter dificuldade de cortar o leite, né? Porque ela gostava muito, era proibida, então agora ela não negocia com isso. Só que são coisas extintas, né? Boa noite. Percebo que todas as vezes que me sinto cansada e muitas tarefas para realizar, vem a vontade incontrolável de comer doce. Carboidrato, o que fazer? Rosemary, o que acontece com você aqui é o seguinte, é o comer emocional. A comida não é um alimento, ela é um remédio. Então, o que você precisa entender? Falando de uma forma simples aqui, né? Nessa aula. A comida não vai te descansar. A comida, se você se sente cansada, a comida, ela não vai fazer as suas tarefas serem feitas mais rápida e ela não vai descansar o seu corpo. Entenda uma coisa. Você está querendo resolver com a comida, uma coisa que a comida não resolve. Então, isso você precisa ter consciência. E só isso aqui já vai fazer você. Estou ensinando você a pensar de uma forma diferente. A comida não vai fazer as suas tarefas serem feitas mais rápida e não vai descansar o seu corpo. Você está buscando uma fuga para aliviar, mas você vai continuar cansada. Esse alívio, ele vai ser momentâneo, vai te dar um prazer momentâneo, mas vai passar alguns minutos, você vai estar arrependida, cansada, com a barriga pesada e mais cansada ainda para poder fazer as suas atividades, ou seja, a comida não vai resolver. Então, só de você pensar isso antes de comer, já vai mudar. Por incrível que pareça, hoje amo e respeito mais a Igreja Católica. Perfeito. Eu já amo o silêncio. Amo ela, me dou bem com ela. Então é outro tipo de gatilho que está despertando. Mas algum tipo de gatilho desperta. Se você, quando chegar lá, você tem vontade de comer, algum gatilho desperta. Aí você vai buscar identificar isso.
Uau, a comida não é um alimento, ela é um remédio. Exatamente. Sabe, em relação à comida, para nós finalizar aqui, tá? Eu vou passar uma dica muito importante para vocês. Entenda uma coisa: quem sofre do comer emocional, tem compulsão, a comida, você está buscando na comida uma recompensa a curto prazo. Uma recompensa a curto prazo. Eu gosto muito de usar um exemplo que é muito forte. Pessoas que são casadas, têm relacionamento. Se chega uma pessoa em você, imagina que você está num lugar e chega uma pessoa, um homem muito bonito, sedutor, e ele te faz uma proposta. Aquilo vai fazer você pensar. Se você pensar só no momento, você vai trair. Mas se você pensar a longo prazo, você não vai trair. A comida é a mesma coisa. A comida, ela vai te dar uma resposta, um resultado imediato, uma recompensa imediata, mas a longo prazo ela vai te dar um prejuízo. Eu tenho certeza que quem come uma caixa de bombom inteira, não passa nem 3 minutos que ela comeu, ela já está arrependida. Quem aqui, você acaba de comer, passa 3 minutos, ou até menos, você já está arrependido do que você está fazendo. Valdir, eu tenho utilizado jejuns longos. Quando noto compulsão, deixo para comer apenas fome real. Tá, vamos falar sobre isso já. Osimeire, eu também sou assim. Opa, subiu aqui. Osimeire, eu também sou assim. Que virada de chave me deu agora. A comida não vai nos descansar. Não, não vai. Descobri que eu era viciado em dopamina, batata e prazer imediato. Por isso o açúcar era meu maior problema. Exatamente. Vocês têm que entender uma coisa. Existe causa e consequência. Sempre. Tá? Em relação à comida, quando eu opto por tomar a decisão do prazer imediato, o que que vai acontecer? A minha resposta, ela vai ser imediata, certo? Quando eu opto por negar, a minha recompensa vai ser a longo prazo. Ela não vai ser agora, ela vai ser a longo prazo. E acredite, se você está cansada, é melhor você ir dormir do que você comer. Porque a comida não vai te descansar. Então, só de você ter esse enfrentamento, você quebrar esse padrão, já vai te trazer um grande resultado. E acredite, se você conseguir resistir, depois você vai se sentir orgulhosa. O que eu mais recebo diariamente das minhas alunas são mensagens falando assim: nossa, Valdir, hoje eu passei no mercado e cheguei lá, eu vi a caixa de bombom, e aí eu fui, peguei a caixa de bombom, aí eu fui pensando, voltei, coloquei de volta lá na prateleira e vim embora para minha casa. Mas quando eu cheguei em casa, pensa numa sensação maravilhosa, pensa na sensação de que eu venci, de que eu consegui. Nossa, Valdir, eu fui num aniversário hoje e você acredita que eu comi só um pedaço de bolo? Me deu vontade de comer mais um, mas eu pensei bem, resisti e não comi o segundo. Pensa numa vitória. Pensa em como eu estou me sentindo orgulhosa. Vocês estão entendendo aqui o que ela está fazendo? Ela está criando novas emoções em resistir à comida. Eu tinha uma aluna que ela teve escassez de comida na infância. Então, quando ela ia no mercado, ela tinha necessidade de comprar tudo que for de coisas de criança. A geladeira dela era cheia de coisas de criança, estragava porque ela não dava conta de comer. E aí ela fez a sessão e descobriu que o sabotador era a escassez de comida. E quando ela ia no mercado agora, e ela olhava para as coisas, ela lembrava do sabotador dela. E ela não pegava. Era uma luta muito grande para ela não pegar aquilo. Só que quando ela chegava em casa, era a felicidade de abrir a geladeira dela e ver que aqui não tinha mais aquelas coisas dentro da geladeira dela. O que que ela começou a fazer? Ela começou a convencer ela mesma, porque é isso que acontece, que ela não comprar as coisas não simboliza pobreza, não simboliza privação, não simboliza escassez. Que ela está fazendo isso, meninas, é como se fosse uma conversa com a criança. Olha, você não precisa comprar esse tanto de coisa, isso
Não é porque você passou fome na infância que agora você precisa comprar. Não é. Vocês estão entendendo? Hoje eu fiz uma sessão com uma aluna, eu não vou falar o nome dela, mas eu fiz uma sessão hoje, deixa eu ver se ela tá aqui. Meninas, aqui os casos são quentinhos, são na hora, são do dia. Hoje eu fiz uma sessão com uma aluna que ela tinha também memórias em relação a isso. Memórias em relação à comida, à escassez. E ela começou a resistir. Ela começou a não repetir mais. Não repetir mais, não repetir mais. E todas as vezes, por exemplo, ela estava no buffet, ela conversava com ela. Olha, você não precisa pegar tudo que tem aqui, a comida não vai acabar hoje, hoje não é o último dia, não é porque você está pagando, você não tem necessidade. Ela começou a conversar com ela, hoje ela não consegue comer em excesso. Mas vocês entendem que é um diálogo, que é uma conversa que tem que ter? É uma conversa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês conversarem com o inconsciente de vocês, não tem como não vencer, porque são coisas ridículas. São coisas que não faz sentido. São coisas que não têm lógica. Por exemplo, essa menina. Para que ela vai encher a geladeira dela de coisa de criança, sendo que ela não vai comer? Sendo que ela não vai beber tudo aquilo, vai estragar, joga fora todo dia. Para que ela vai fazer isso? Se você confrontar o seu inconsciente, não tem como você perder. Você vence. Porque não tem como. Não tem lógica. Eu tô com vontade de comer brigadeiro. Para que eu vou comer 10 brigadeiros, sendo que um brigadeiro já mata a minha vontade? Eu tô com vontade de comer chocolate. Tá bom. Eu vou comer 3 tabletinhos de chocolate. 3 e 10 é o mesmo gosto. Se você quer matar a sua vontade, por que você vai comer 10? Por que você vai comer 10? Ah lá, a Fabiola falou pelo menos 2 brigadeiros. Tá bom, 2 ainda tá tranquilo. Mas já é guludice da Fabiola. Já é gludice da Fabiola. Ela quer comer 2. Você entende que o que atravessa do emocional não faz sentido? Quem aqui já comeu até explodir? Eu já comi. Se nós for falar todo mundo falar assim, nossa, um episódio que você comeu até explodir. Nossa, eu tenho muitos, viu? Na minha época de gordo. Pizzaria, rodízio de pizza, rodízio de carne, depende do alimento, pastel, eu perdi o juízo com pastel. O que acontece? De passar mal, de não conseguir dormir. Entenda uma coisa, o que nós precisamos entender? Se o camarada ou a camarada, a garota, come ao ponto de passar mal, ela tá comendo com os olhos, vocês não concordam comigo? Não faz sentido. Aquele excesso, ele não mata a sua vontade, ele te faz mal. Você não precisa. Eu não precisava de comer 10 pastéis, 2 já estava bom. Acima de 2 já vai me fazer mal, não cabe no meu estômago. Vai fazer mal. Aqui está um verdadeiro sentido de que o sabor de 2 é o mesmo de 10. Porque se você extrapolar, vai te fazer mal. Por que as pessoas saudáveis, ela come salada primeiro? Porque olha só, o nosso cérebro, nós temos 2 cérebros, o intestino e o cérebro mesmo. Nós precisamos de mandar um sinal para que nós estamos saciados. Então, demora um tempo para esse sinal chegar. Então, você está comendo, você está mastigando, demora, tem um delay, digamos assim. Então, se eu como salada e espero um pouquinho, eu quantas e quantas vezes já usei essa técnica quando eu estava de dieta? Comia um pouco e estava com vontade de comer mais, eu repeti, esperava 10 minutos. Você não consegue comer. Porque chega o sinal que você está saciada. Chega o aviso, chega a resposta que você está saciada. São técnicas, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Ah, a Fabiola disse que é pequeno. Então tá bom, Fabiola, tá liberado. Várias vezes. É horrível fazer isso com pizza estufa. Exatamente. Tem uma pergunta. É possível um trauma? É possível um trauma de dos nossos pais passar pra gente? Eu nunca passei fome, só a vontade. Porém, os meus pais passaram muita fome e miséria mesmo. O meu pai sempre reunia a gente para contar suas histórias de escassez. Será que eu também tenho medo de passar fome por ter não... Sim.
Pode ser que você tenha, sim, por eles contarem. E também, a pessoa que ela passou por escassez, Mônica, ou qualquer outro tipo de trauma, ela tem uma maneira diferente de ensinar. Ela vai ensinar baseado no que ela acredita. E a minha live saiu do ar aqui 1 hora. Esse Instagram é brincalhão mesmo, né? Então, ela tem uma maneira de ensinar. Ela vai ensinar. Por que que a mãe é gordinha, a filha também é gordinha? Se a mãe é ansiosa, a filha também é ansiosa. Se a mãe tem síndrome do pânico, geralmente a filha também tem. Porque ela não é que ela transmite os traumas, mas ela ensina baseado nos traumas dela. Então é exatamente isso que acontece, tá? Meninas, é isso. O que vocês acharam da aula? Se nós for ficar aqui, nós fica até amanhã. Mas eu acredito que já deu para ajudar um pouquinho aí, né? Como foi a aula para vocês? Gostaram? Entenderam o que vocês vão aplicar? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, tá? E olha, uma técnica para finalizar. É muito fácil isso. Até eu conversei isso com a Fabiola hoje, na sessão individual que eu fiz com ela. Você quer ser magra? Você tem que pensar igual um magro. Isso é muito fácil. Se eu perguntar para vocês, como que uma pessoa fit, como que pensa uma pessoa fitness e uma pessoa gorda diante de um buffet? Não é muito fácil de falar? Uma pessoa gorda vai falar o quê? Nossa, hoje eu vou aproveitar aqui. Nossa, eu tô pagando, ó. Hoje eu não vou pegar tudo que tiver aqui. Vou comer pelo zóio. A pessoa fitness, ela vai pensar o seguinte: ela vai pensar o que que ela pode comer que vai engordar ela menos. Ela não deixa de comer, tá? Só que ela vai escolher as opções que engordam menos. Então, aqui tá um exercício. Vocês podem pegar uma blogueira, pode pegar alguém das redes sociais e observe o que aquela pessoa, não o que que ela faz, mas como ela pensa diante das coisas. As pessoas, elas querem seguir o que os outros fazem, mas não querem aprender a forma que aquelas pessoas pensam, né, Fabiola? Foi o que nós conversamos hoje. O segredo não está no que as pessoas fazem, está na forma que elas pensam sobre aquilo, né? Até a Fabiola falou assim: "Ah, essas pessoas, elas comem doce também, só que elas não comem toda hora. Elas comem de vez em quando. Tem os dias específicos que elas comem. Às vezes você vê uma pessoa que treina, que é fitness, né, faz academia, tudo bonitinho, ela tá num casamento e ela come brigadeiro, ela come doce, mas sabia que talvez faz 3 meses que ela não come aquilo? E aí, naquele momento especial, ela tá se permitindo de comer aquilo? Outra coisa que a Fabiola falou hoje, que ela analisa muito se aquilo realmente é muito gostoso, para ela poder errar. Porque tem coisa que não vale a pena você errar. Tem coisa que não compensa você errar. Você vai errar com uma coisa ali que não compensa. Vocês estão entendendo? Então vocês percebem que é tudo a maneira de pensar? Tudo está na maneira de pensar. Você quer ser magra, pense como magro. Exatamente, Júlia. Pensa como magro. Isso funciona para qualquer área da vida. Aula maravilhosa, já estou aplicando em minha vida. Diálogo interno, conversa. Tenham discussões. Tenham brigas com vocês mesmas. Sem palavras. Que maravilha. Presente de Deus para nossas vidas. Obrigado. Aula incrível, ainda bem que sou aluna. Ah, você é aluna, Mônica. Estava me sabotando, fiquei doente quando entrei na sessão de sabotadores. Não acredito, Mônica, que aconteceu isso com você. Isso acontece com a maioria das pessoas, o sabotador assombra muito. Se você quiser me chamar lá para nós bater um papinho sobre isso, pode me chamar, tá? Já que você é minha aluna, mas isso é normal, tá? Inclusive, nós estamos criando uma alternativa para resolver esse problema, porque as pessoas realmente assombram com os sabotadores. A pessoa vê tanta coisa que ela fala, eu não vou conseguir. Essa análise é algo tão bom. Para os magros funciona. É isso, meninas. Mas vou treinar e vai funcionar para mim também. Bora. Meninas, beijo no coração, fiquem com Deus. Alguém perguntou se a aula vai ficar gravada? Fica gravada sim, tá bom? Amanhã, a Thalita perguntou. Amanhã eu já disponibilizo, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso. Pensamento de magra, hein? Bora pensar como magra. Tamo junto. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.